Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Leonardo Pereira e Matheus Pimentel da Silva Topini. Doutor em História Social, Leonardo Pereira é professor do Departamento de História da PUC-Rio. Também professor de História, Matheus Topini é autor do livro Os Requebros do Machixe, Raça, Nacionalidade e Disputas Culturais no Rio de Janeiro de 1880 a 1915, resultado de sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio. Atualmente, cursa doutorado em um acordo de cotutela entre a PUC-Rio e a Escola Interdisciplinária de Altos Estudios Sociales da Universidade Nacional de San Martín, na Argentina. Neste episódio, o professor Leonardo Pereira entrevista Matheus Topini, questionando os contextos social e cultural que permitiram o surgimento de novos ritmos musicais no Brasil e nos países colônia na virada do século XIX para o XX, como o samba, o tango e o próprio machixe, e como o preconceito e a moralidade contribuíram para o desaparecimento do machixe, uma dança popular e sensual, da qual hoje apenas conhecemos o ritmo. Os convidados analisam como o termo machixe, ao longo do tempo, vai para além de um ritmo e de um tipo de dança e passa a se associar à tensão social vivida na época no Brasil e discutem como a música mobiliza a tônica de uma sociedade. Matheus, Leonardo, é um prazer tê-los conosco. A entrevista começa agora. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui para conversar sobre o livro Os Requebros do Machixe, Raça, Nacionalidade e Disputas Culturais no Rio de Janeiro, de 1880 a 1915, do Matheus Topini, que está aqui para conversar com a gente hoje. O livro foi publicado em 2021 pela editora da PUC-Rio, em edição aberta e gratuita. Todo mundo pode entrar na página da editora e fazer o download do trabalho. É importante ressaltar de início que o livro faz parte da coleção História e Cultura, lançada no ano passado pela editora da PUC. Essa coleção, que já conta com 3 títulos, ela tem a proposta de apresentar o resultado de algumas das melhores investigações produzidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC do Rio de Janeiro, que se volta justamente para a interseção entre os campos da história, da cultura e da arte. A escolha dos primeiros títulos da coleção foi feita por uma banca de professores externos ao programa, que selecionou o trabalho de Matheus como um dos melhores produzidos nele ao longo dos anos anteriores. Por mais que, originalmente, esse trabalho se tratasse de uma dissertação de mestrado, que competia com teses de doutorado feitas com maior tempo, com maior fôlego, o trabalho do Matheus conseguiu se destacar, o qual foi publicado e se tornou um dos primeiros livros da coleção. Quero, então, começar saudando o Matheus. Bem-vindo, Matheus. E perguntando para você, a partir do título do livro, Os Requebros do Machixe, como é que você definiria esse termo, machixe, que aparece no título? Olá, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse lançamento. Bom, o machixe, ele é o termo que se usa para designar um gênero musical e um estilo de dança que esteve em voga no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, entre os séculos XIX e XX. Né? Ele era um gênero que se praticava com todo tipo de formação musical, com formação de bandas musicais, pianos, etc., e uma dança que se praticava também em diferentes tipos de salões, em teatros, em festas públicas e coisas do tipo. Era uma moda generalizada, né, que aconteceu durante esse período. E em termos musicais, o machixe ele costuma ser definido como uma música que tem uma rítmica própria, né? Uma célula rítmica própria que é bem distinguida e que tem um balanço característico dessa música que se chama machixe. Ela é mais conhecida, né, dentro do universo, hoje em dia, ela é mais conhecida dentro do universo do choro, de quem acompanha as rodas de choro, as gravações de choro, porque, claro, muitas das músicas que ainda se tocam, coisas de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, eram machixes na época e são tocadas como machixe agora. Então,
quem está familiarizado com esse universo dessa música instrumental sabe um pouco, ou pelo menos sente que o ritmo dessas músicas é um pouco diferente, né, daquela coisa sambada que a gente está mais habituado. E não à toa, eventualmente, alguns músicos, alguns arranjadores do universo do samba no mercado fonográfico hoje também utilizam um pouco essa célula do machixe, pelo menos a mencionam em algumas músicas quando querem dar um tempero, fazer a música soar de alguma forma um samba mais antigo. E um caso que não foi uma regravação, mas o Jura, do Zeca Pagodinho, talvez seja um bom exemplo do que diferencia, né, o machixe do samba. E, claro, a gente pode também escutar. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que são de gravações da própria época. A primeira é a música Fandaguaçu, do compositor Salvador Fábregas, e essa é uma gravação de 1903 pela banda da Casa Edson. É uma gravação de uma banda, como se fosse hoje uma banda militar, uma banda de metais, e que era o tipo de conjunto que conseguia alcançar a gravação, de fato, na tecnologia da época. Vamos escutar aqui um trechinho para dar uma dimensão do que era. Fandaguaçu, machixe executado pela banda da Casa Edson, Rua do Ouvidor, 107. Bom, é bastante diferente, principalmente pela idade da gravação e pela formação de banda também, que hoje em dia, né, quase não se vê. Mas algo mais próximo da gente talvez seja como o machixe era executado no teatro, aí sim, pelos cancionetistas, em que eles contavam histórias através desse ritmo, e aí, nesse caso, a formação era menor, era ao piano, enfim, a música para se cantar e se ouvir a letra, e se brincar com a letra, e que soava mais ou menos assim, como nesse exemplo da música Machixe Aristocrático, do compositor José Nunes, cantado pela Pepa Delgado e o Alfredo Silva, que eram atores cancionetistas do teatro de variedade da época. Essa gravação é de 1905. E aí tem bastante dificuldade de entender a voz falada nessas gravações, né? O machixe aristocrático da revista Cairá. Dueto por Pepa Delgado e Alfredo Silva. Música de José Nunes. Para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Muito bem. Então, com isso eu quis dar uma dimensão um pouco do que significa o machixe nesses termos musicais. Bom, no entanto, talvez o que mais tenha distinguido e coloque o machixe ainda na lembrança da música brasileira foi justamente a parte da dança, né? Da dança desse tipo de música, a dança também chamada de machixe. E ela é lembrada, né, como uma dança de salão, uma dança de par enlaçado, né, entre uma dança de casal, como é hoje o tango ou o samba de salão, e que, para os padrões da época, era uma dança com o corpo muito junto, que se dançava muito colado e com movimentos coreográficos voltados para uma parte sensual, né, uma espécie de flerte, um jogo entre os corpos. E, de fato, ele tinha alguns passos coreográficos, como, por exemplo, que é a imagem que mais representa o machixe hoje, talvez seja o entrelaçamento de pernas, né? Na verdade, o homem com a perna entre as duas pernas da mulher, e acontecia um rebolado naquele momento.
Então, o que costuma saltar aos olhos hoje para se falar de machixe é exatamente essa coreografia. Essa, infelizmente, a gente não tem como mostrar. Existem algumas tentativas de trazer isso à tona, tem programa de TV aqui das competições de cada semana um gênero, já apareceu machixe, mas é simplesmente impossível, né? A gente saber como aquilo era executado há 120, 130 anos atrás. Mas o fato é que realmente saltava aos olhos essa ideia da sensualidade presente na dança e dessa coisa que envolvia o requebrado, envolvia o quadril. E esse é o grande tema quando se fala de machixe, até no meu trabalho e em todos os outros que de alguma forma passaram por isso. Então, é isso que basicamente vai definir o que é esse nome machixe. Depois a gente vai tentar quebrar um pouco isso, né? Mas é isso que define de cara. É isso que eu queria que o leitor encontrasse no título do livro. Pois é, Matheus, é muito interessante a gente ter a chance de ouvir algumas das gravações associadas a esse termo machixe. Mas como você mesmo falou de início, esse é um termo um pouco deixado de lado hoje em dia, seja para definir ritmos ou formas de dançar. Por que, afinal, você achou importante pesquisar o tema, voltar a esse tema? Bom, na verdade, isso vem da minha própria formação dentro da Faculdade de História, da graduação na Rural do Rio de Janeiro, e de também participar desse universo do choro, né? Como músico, eu toco bandolim, ou tocava, não sei, mas tudo aconteceu no mesmo contexto, e é interessante, porque quando você se interessa pela história da música, né? Você estava na Faculdade de História, ia ler sobre a história da música, eu encontrava um tipo de bibliografia que até para eu que estava na graduação já me incomodava um pouco ver como que essas histórias voltadas para o público que quer entender sobre música brasileira, elas são baseadas em construções de biografias, em entender quase uma história folclórica, né? Muitas das vezes, de como essa música surge, e recheada de anedotas que, de alguma forma, são representativas para algo, e que, em contato já com uma outra bibliografia sobre a história, principalmente a história social da cultura no Brasil, foi aí que eu conheci, por exemplo, seus trabalhos mais antigos, Maria Clementina, eu comecei a fazer algumas perguntas sobre tudo isso que eu lia por interesse próprio, né? Dentro desse universo de quem se interessa por música. E foi aí que, dentro do choro, a questão do machixe, que é realmente empolgante, é um ritmo diferente, divertidíssimo de tocar, eu juntei esses interesses, né, das coisas que eu estava lendo e fazendo naquele momento. E não deu outra, porque as perguntas, quando a gente joga uma pergunta para um livro, escrito às vezes por um jornalista, ou por um folclorista, ou por um aficionado, assim, que é a grande maioria da produção sobre a música no Brasil, essas perguntas vão surgindo, né, em confronto com a formação de historiador que estava acontecendo. Então, evidentemente, eu fui percebendo que tudo que os principais trabalhos sobre o machixe que existiam até aquele momento, eles focavam muito numa questão da moralidade. Então, como que funciona? Por exemplo, o trabalho que é o principal nesse sentido é o trabalho de JFG, né, que era um jornalista, um aficionado, um grande pesquisador da música brasileira, mas que o título dele já entrega o que ele vai defender. O livro chama-se Machixe, a Dança Excomungada, e é exatamente a história de uma dança popular que, na visão dele, né, por ser malemolente, sensual, por conter requebros, é uma dança que representa certa essência do povo brasileiro. Então, isso já está dado desde o princípio, e a história que ele vai contando, com uma riqueza de fontes, um trabalho muito bem feito, mas a história que ele vai contando, por acreditar nessa essência brasileira que o machixe expressaria, é uma história dessa dança popular que vai pouco a pouco conquistando a sociedade, os espaços mais prestigiados, a contragosto dos moralistas, a contragosto da igreja, a contragosto, enfim,
das elites, dos grupos hegemônicos que tiveram que engolir aquela dança popular sacana, sensual, entrando nas suas casas, né? Então, quando a gente parte daí, né, quando a gente parte desse princípio, essa história já está praticamente contada, né? E a gente não consegue ver, por exemplo, que outros prejuízos, que não só esse da moralidade, do conservadorismo, estão por trás dessa história. E isso me saltava aos olhos quando eu li as fontes, por exemplo, do próprio livro do JFG. Eu via racismo, principalmente, acontecendo ali, e, cara, as relações de gênero, a diferença entre homens e mulheres, como eram tratadas naquela fonte. Então, dali eu achei um ponto que a gente vai pensar em música, a gente vai pensar em machiste, em dança, mas vai pensar naquele contexto social em ebulição do Rio de Janeiro, né? Então, foi daí que... Isso é muito interessante, Matheus, porque você citou o caso do JFG, que foi o autor que, de fato, em tempos mais recentes, acabou por consagrar e trazer de volta o termo no livro Machiste, a Dança Excomungada. Mas esse é um livro da década de 1960, publicado na década de 1960, quando o JFG já estava consolidado como cronista carnavalesco, no qual ele relembrava questões e experiências do início da carreira dele como jornalista, né? Como cronista carnavalesco, ele chegou a acompanhar esse processo em alguma medida. Então, o que ele faz na década de 60, de alguma maneira, congelar uma certa imagem do ritmo, que é o que ficou e com a qual todos nós, e você em particular, tem que lidar. Mas você tem uma vantagem em relação a nós, outros historiadores voltados para o campo da música. Já existe no campo da história social a reflexão sobre o desenvolvimento das práticas musicais e dançantes. Eu trabalho com isso, a Marta Abreu, dá para fazer um elenco grande de autores que já trabalham com a questão. Mas você tem um diferencial em relação a esses autores, em relação a mim mesmo, que é essa formação musical que você citou. Como você diria que essa formação musical te ajuda a enfrentar esse tipo de objeto, te ajuda a entender a questão? No caso em particular dessa pesquisa, essa formação musical, pelo menos entender um pouco dos conceitos mais pertinentes à própria forma musical, fazer musical, me ajudou em alguns pontos, na verdade. Primeiro é esse, que é o contato com essa bibliografia, e, estando ali dentro da história, você já começa a questionar como essa bibliografia é construída, né? que eu já citei. A segunda é entender também que a música não é essa entidade que está pairando sobre a gente. Eu consigo ver a música, por exemplo, dentro do mundo dos trabalhos, entendeu? Porque eu convivia com pessoas que estavam ali ganhando o seu de todo dia, então eu conseguia ver a questão musical dentro de um sem essa mítica do músico, né? Sem essa mítica que acompanha essas grandes biografias e tudo mais. E, por último, aí sim, eu diria a vantagem principal é, sim, saber, através dessas ferramentas de análise musical, incluir isso na análise histórica para dar uma outra dimensão sobre esses objetos, né? Porque, claro, em geral, quando a gente pega essa definição consolidada, cristalizada do que é o machiste e olha para o passado, sem essas ferramentas, a gente pode, talvez, atribuir algo ao passado que não condizia com o que estava acontecendo. Um bom exemplo disso é no próprio trabalho do FG, quando ele acha o nome machiste em outros contextos, né, em que depois a gente vai ver não se referia a um gênero de música, não se referia a um tipo de dança, ele já atribui, olha, nesse lugar se dançava de forma sensual, né? E pronto, a questão já estava resolvida, né? Mas se a gente for dentro de uma análise até musical, ver, principalmente, né, quando a gente vai ouvir essas gravações do começo do século XX, a gente vê que, em termos, essas descrições de ritmo que eu fiz no começo, elas são um pouco frouxas, assim. Claramente, os produtores de partitura e de disco eles queriam falar outra coisa quando eles colocavam o gênero de machiste na música. Eles não queriam falar, essa música tem esse ritmo, ela é dançada assim. Não, eles queriam falar outra coisa. E é justamente aí que o meu trabalho entra, né? Que outra coisa é essa? Se não é o ritmo, porque, enfim, tem ritmos variados, o cara lá escrevia machiste. Tem ritmo que hoje a gente
chama de machixe, o cara escrevia polca, tango, na partitura e no disco. Então, isso me deu essa interrogação, essa capacidade de distinguir que isso estava acontecendo, me deu esse questionamento. Ora, se não é uma questão puramente musical, né? O que é, então? Por que esse nome é evocado? O que ele quer dizer, né? E Claro. vai por aí. Claro, isso é muito interessante porque essa indefinição sobre o próprio termo machista em termos musicais, ela se amplia se a gente pensar socialmente os usos da palavra machista, né? A gente está até agora tratando do machiste como um ritmo ou uma dança, mas o seu trabalho mostra que o termo definia não apenas um ritmo, mas também um tipo de baile, um tipo de festa. Quais eram as características fundamentais desse tipo de baile? Quem participava deles? No que consistia esse baile? Sim, isso de fato acho que foi o maior achado assim dessa pesquisa e ela, digamos assim, coloca um ponto de início para pensar no machixe muito diferente desse que essa bibliografia traz, né? Que é justamente quando eu comecei a buscar nos jornais cariocas, né, a recorrência da palavra machixe, aonde ela aparecia, e até desde 1800, da década de 1870, mas principalmente em 1880, essa palavra aparecia basicamente em denúncias policiais em jornais, em denúncias que os jornalistas, os leitores enviavam aos jornais, dizendo, olha, tem um machiste na rua tal, que é um ponto de encontro de desordeiros, um ponto de encontro de vagabundos, e eu peço que o chefe de polícia tome providências a respeito disso. E o que acontece? Esse tipo de fonte não é desconhecido por quem já escreveu a história do machixe. A diferença, no caso, é que eu não assumo, nesse sentido, que o machixe é essa dança essencialmente brasileira, sensual, etc. Então, no livro de JFG, por exemplo, quando ele vai a esse tipo de fonte, ele está dizendo, olha, o machixe era tão escandaloso e imoral que olha quantas denúncias tinham nos jornais. E o que eu vou mostrar é que, bom, não há nenhuma recorrência no mesmo momento de que o machixe, esse nome, ele se tratava de uma dança ou uma música, né? Isso vai acontecer na década seguinte, a gente pode até chegar até ali e é onde a pesquisa segue. Mas o que eu me dei conta é que esse nome machixe, ele era um tipo de baile, né? Nesse momento, ele era um tipo de baile. É um tipo de baile onde se dançava o machixe. Eu assumo ali que esse nome para uma dança não existia ainda. Na verdade, a descrição diz, estavam dançando uma polca, estavam dançando um tango ali dentro, e isso aparece nas fontes. No entanto, eu começo a entender que o nome machixe ele se diz respeito a um tipo específico de baile, né? Porque naquela sociedade, no momento, a gente tinha muito o fenômeno do associativismo dançante, né? Que é um dos temas também do professor Leonardo, e a gente tinha as grandes sociedades carnavalescas, dos homens da elite, os seus bailes chiques, etc. E também você tinha um monte, né, que se proliferou assim, numa crescente nessas décadas finais do século XIX, as pequenas sociedades de trabalhadores pobres. E, em geral, essas sociedades funcionavam o divertimento dos sócios, você tinha que, né, pagar uma mensalidade. Bom, existiam outros recursos, outras coisas assim para isso acontecer, mas eram bailes de sociedade, quer dizer, pessoas associadas se inscreviam, pagavam uma mensalidade e se divertiam. O que era diferente do que eu notava quando o termo machixe aparecia, porque esse termo ele vai ser associado, ele vai estar dizendo a respeito de bailes de entrada retribuída, quer dizer, os chamados bailes públicos daquele momento, que é algo que para a gente é muito comum, mas naquele contexto onde o associativismo era um canal desse tipo de divertimento, um baile onde você chega na porta, paga uma entrada e dança, né, que é o que é mais comum hoje, na verdade era um ponto fora da curva. Assim, e exatamente pela possibilidade de qualquer pessoa entrar naquele salão, desde que tivesse uma pequena quantidade de dinheiro, porque era barato, né, você entrar nesse lugar, era o que fazia esse lugar ser tão suspeito e ser tão combatido, né, seja pela imprensa, seja pelos vizinhos que
e se sentiam alardados por aquilo. E, bom, a gente está falando, então, de um divertimento de trabalhadores pobres que não precisavam ter uma renda fixa, eles podiam ter aquele dinheiro no bolso e entrar e curtir um baile, né? E, nesse contexto, né, de 1880, 1890, a gente está falando, claro, de uma grande quantidade de trabalhadores negros, de trabalhadores pardos, que participavam desses bailes, né? Então, era realmente um divertimento muito barato, no entanto, também muito lucrativo para quem promovia, para os empresários. Não à toa, também foi uma crescente, esses bailes se proliferaram por toda a cidade. E, curiosamente, esse termo machixe, ele não vai aparecer, por exemplo, nas leis que vão regulamentar esses bailes, eles vão aparecer nas denúncias que vão presumir que, pelo fato de ser um baile de trabalhadores pobres, de trabalhadores negros, de qualquer pessoa que pudesse entrar com uma entrada barata, aquilo por si só, simplesmente por ser assim, era um lugar de prostituição, de vício, de imoralidade, de sensualidade, né? Não, vamos botar imoralidade, que é mais pejorativo que sensualidade, mas aparece como isso, assim, como um lugar de imoralidade que estaria, né, na natureza própria daqueles sujeitos, né? Se a gente pensar o contexto em que o racismo científico, né, você a leitura que se fazia sobre o negro e o pardo assumia que era uma natureza genética, a propensão para a imoralidade, para a sexualidade e para a própria violência, né? Então, era isso um pouco que alimentava esse tipo de crítica a esse tipo de baile, né? E isso é interessante notar, porque na sequência do trabalho, né, quando a gente começar a ver o nome, vai se dançar o machis, quando isso aparece no jornal, ele não está nesse espaço, ele está nos clubes das elites do Rio, né? Ele está nos clubes das elites cariocas. E aí que a gente começa a ver como, por exemplo, o simples fato de se fazer um baile retribuído, um baile de entrada paga, em que concorre qualquer tipo de gente, é um motivo de alarde, de imoralidade. Essa mesma exaltação da sensualidade é feita à luz do dia pelas elites, e aí usando o nome machiste, né? Eles usam o nome machiste, mas aquilo não é mais imoral, aquilo é sensual, aquilo é sacana, próprio de homens boêmios, né? Então, esse é o grande ponto que a gente encontra no meu trabalho, e a gente vai seguindo a partir daí, então, vendo o que esse termo vai significar, então, né, ao longo do tempo, para além de um ritmo, para além de um tipo de dança. O que as pessoas querem quando usam esse nome, né? Pois é, essa questão da designação é muito importante para pensar o ritmo mesmo, né? Quando a gente investiga pelos jornais ou por outro tipo de testemunho escrito, o ambiente desses bailes que você está descrevendo, Matheus, sejam aqueles privados, de associações, ou sejam os bailes públicos, esses machistas que você está falando, nós encontramos com muita frequência menções ao que seriam vários ritmos diferentes, como o próprio machixe, foxtrot, polka e o tango. Queria que você me explicasse um pouco quais são as relações e as diferenças entre esses ritmos, o sentido dessas designações. Sim, esse é um desafio para qualquer um que vai sobre o tema, né, com essa ideia de pensar, olha, o ritmo é uma construção, esse nome que se coloca quer dizer uma coisa ou outra, mas o que realmente acontecia é que no contexto, né, nesse contexto em que o machismo se desenvolve, o Rio de Janeiro não está sozinho nessa história, né? Está acontecendo muita coisa no mundo atlântico, exatamente uma febre de novas danças, né? E que geralmente, né, a maioria delas está associada de fato às populações afro-americanas, né? Afronacionais, digamos assim. Você vai ter nesse mesmo contexto uma dança afro-estadunidense, o cakewalk, ragtime, você vai ter afro-cubana, com a habaneira, e o próprio tango também, que o termo começa ali como uma coisa afro-cubana. Então, você vai ter um interesse
geralmente mediado por Paris, né? Porque é onde as coisas aconteciam em termos de vitrine cultural para o mundo, você vai ter um interesse crescente por essas novas danças que, olha, está acontecendo algo diferente, está vindo um ritmo diferente, um ritmo sincopado, algo que se acreditava já ser uma mistura ou uma interferência de uma cultura africana sincopada, né, com ritmos soltos, não tão duros, numa musicalidade europeia, quer dizer, era feita por piano, era feita com notas, com harmonia, com melodia. E o interesse do mundo atlântico por esse tipo de musicalidade, do mercado, né, do mercado que já era também mercado alta, de muita circulação transnacional, e de fato isso vai colocar alguns pontos de interrogação, porque se você escuta um tango argentino feito no mesmo período, ele soa praticamente igual a um machixe, ele soa praticamente igual a uma habaneira, ele soa, enfim. Essas distinções, como eu falei, elas são feitas mais a posteriori, a ponto da gente ouvir uma música que está na partitura escrito tango e um pesquisador vem falar, não, isso não é tango porque o tango é assim e o machixe é assim. Mas naquela época as pessoas estavam jogando com isso, com esse interesse, esse comércio crescente dessas danças que depois, e isso é interessante, pouquíssimo depois, elas vão começar a ser designadas com o nome de um conjunto, em conjunto como danças modernas. E isso aí, nos álbuns citavam danças modernas e a maioria do que estava despontando, ou pelo menos do que ficou mais tempo, porque também o pessoal tentava vender de tudo, né? Inventava o passo da galinha e lançava uma música e saíam 3 e acabou. Mas a maioria delas eram associadas a essas populações afronacionais, afro-americanas. Então, isso que é interessante também de ver, porque se a busca por uma modernidade civilizadora que estava acontecendo também em todos esses países, principalmente as ex-colônias, né, que estavam colocando em prática seus projetos de estruturação de uma ideia de nação, como no caso do Brasil, né? Então o moderno agora é o que esses caras fazem, né? Não é mais aquela coisa europeia, fina, o moderno agora é o que esses caras fazem. E aí que está a grande tensão do machismo, né? Aí que está a grande tensão, que depois que ela sai, que se estrutura, que já se entende o machismo como um gênero, ele vai começar a ser discutido. Olha, é isso que é o moderno, né? E essa discussão vai ser... A gente vai continuar tendo denúncias sobre bailes, isso nunca vai acabar, mas essa discussão vai ser o que mais se encontra na imprensa carioca a partir daí, né? É porque tensiona, né? É quase uma contradição, né? Se esses caras aqui que são atrasados e que atrapalham o avanço do nosso país, eles agora estão no bojo da modernidade, né? A contragosto também de todos esses. Pois é, e com isso, Matheus, acho que você configura um pouco o que a gente pode chamar de o mistério do machixe, parodiando o Hermano Viana, né? Porque você citou o fato de que, no final do século XIX, começo do século XX, os salões desses bailes populares são animados por designações musicais que viriam posteriormente a se converter, em grande parte, em ritmos nacionais. O tango, na década de 30, passa a ser associado ao tango argentino, à habaneira e assim por diante. Mas o machixe, de alguma maneira, não chegou a se converter, décadas depois, como um ritmo nacional brasileiro, como aconteceu com o tango argentino. O que você acha que pode explicar o fato de que, no Brasil, tenha sido o samba a desempenhar esse papel e não o machixe, que era uma dessas danças modernas, dessas danças diaspóricas que estavam sendo gestadas na virada do século? Como é que a gente pode relacionar o machixe e o samba? De fato... apesar de toda a discussão que houve no momento, e era sobre isso que a imprensa falava, porque afinal você tem o mundo dançando com essas novas musicalidades americanas e o machixe entra nesse bojo. Então, apesar de você ter uma discussão muito relevante sobre essa ideia será que essa dança pode representar o nosso país, né? Será que na verdade essa discussão era, traduzindo, era o seguinte: será que algo que vem dos negros pode representar o nosso país, né? Era isso que orientava, de fato,
essa discussão. De fato, não chegou não se perpetuou como um símbolo da nação e, na verdade, a verdade é que ele simplesmente desapareceu, né? Salvo essas raras exceções em que esse ritmo é mencionado, onde ele ainda é praticado, sempre fazendo referência ao passado, né? Ele de fato desapareceu. A tese, por exemplo, vamos voltar sempre ao JFG, né? Ele é o ponto de partida. Ele simplesmente diz, olha, o machixe perdeu força, o samba caiu no gosto popular e pronto, né? Mas, se a gente for ver, principalmente nos trabalhos mais relacionados ao samba, e aí eu cito até o livro do professor Leonardo, aqui, A Cidade que Dança, o livro recente dele, que trata disso muito bem, que, né, a história do samba não começa ali com pelo telefone, né? Ele começa dentro de todo esse contexto que o machixe, por um momento, foi o termo favorito, foi o termo que orientou uma ideia e que depois o samba surgiria como algo diferente. Aí algo diferente porque tem toda aquela discussão sobre esse primeiro momento do samba, que era machixe, mas que já vinha com o nome de samba, e isso a gente já está discutindo há 30 anos antes, né? A gente está discutindo isso. Mas qual que é o ponto, né? O ponto principal é que o nome importa. Isso que talvez que o meu trabalho coloque em foco, o nome importa. Então, ao imprimir o nome de samba numa música, seja lá o ritmo que for, e aí vai ficar aquela discussão, não é samba, o primeiro samba foi outro, não sei o quê, mas ao imprimir o nome de samba, esses caras queriam dar um sentido específico que não aquele, né, do machixe, que foi o que eu investiguei. Então, eu acho assim que essa resposta do porquê um não outro, eu acho que a gente consegue mais quando a gente pensa no contexto que o samba foi nacionalizado, né? Isso o trabalho não trata, mas é um outro contexto político, um outro contexto intelectual e, principalmente, aí é um chute meu e com a ajuda do seu trabalho, Léo, do seu último trabalho, eu acho que o samba ele consegue essa nova palavra, né, esse novo ritmo, claro, esse novo gênero que vai ser designado assim. Eu acho que ele consegue ser um fruto mais específico da mobilização desses trabalhadores negros, né? Ele não vai ser essa coisa que, de cara, vai ter o seu sentido disputado por diferentes sujeitos sociais e com as tensões que caracterizam o machixe. Na verdade, é isso. Sim. O machixe, eu acho que ele só foi tão interessante para a sociedade naquele momento porque ele era a pura tensão social. É um tipo de dança que estava tensionando o equilíbrio das discussões mais urgentes da Primeira República e do pós-abolição. Então, eu, particularmente, vendo o machismo dessa forma, eu acho difícil mesmo você chegar, não, isso aqui representa o nosso país e acabou, sabe? E eu acho assim, a impressão que eu tenho como um chute aqui é que essa designação de samba, que vai surgir aí sim, de fato, de mais protagonismo de compositores e músicos negros que participaram disso tudo, né? Que eram da banda da Casa Edson, que a gente ouviu, que eram desses bares, que tocavam nesses bares. Eu acho que vai ser uma coisa mais própria, né? de uma mobilização desses camaradas, algo que as elites, por exemplo, não conseguem dar forma e disputar o sentido, pelo menos nesse primeiro momento. Perfeito, é isso. O seu trabalho mostra, em alguma medida, como o machixe é um termo que passa a se associar a essa disputa, essa tensão que você está falando. E por isso mesmo ela não bastaria para representar a nacionalidade na sua harmonia, na sua unidade, né? O samba acaba desempenhando esse papel quando se pensa ele como um substrato original que estava perdido num passado remoto e que você resgata, os modernistas resgatam nos anos 20. Porque no Brasil, claramente, o machixe era o espaço da disputa. O seu livro mostra isso muito bem. Então, essa mudança também parece ganhar um sentido mais claro. Mas esse tipo de tensão, o fato de que o machixe seja o ambiente, o espaço desse tipo de tensão social, não configura exatamente uma novidade para nós, contemporâneos aqui do começo do século XXI. Tentando extrapolar um pouco o que está no seu livro para uma reflexão mais contemporânea,
que possíveis relações você enxerga entre esse processo que você analisa no livro, relativo ao machiste do começo do século XX, e as dificuldades e dilemas do nosso próprio presente? Em outros termos, como relacionar as batalhas do machiste que você trabalha com a realidade atual, por exemplo, dos bailes funk, das favelas cariocas, das periferias da cidade, por exemplo? O que eu acho bastante interessante, assim, que é a tônica desse trabalho, é pensar como a música mobiliza questões e debates da própria sociedade, né? E isso, eu me surpreendo o quanto isso continua sendo bastante relevante e nas discussões políticas atualmente do Brasil, né? Teve o caso recente da ideia dos sertanejos, né? Toda uma discussão baseada na ideia de gênero, né? O que esse gênero musical representa, que interesses ele representa, e é interessante ver como que isso é um tema bastante relevante, mobiliza muitas pessoas, mobiliza elas participarem, porque você participar basta você conseguir escutar a música, né? E ter uma opinião sobre aquilo. Então, eu acho que primeiro, interessante nesse sentido o olhar sobre a construção social dos gêneros musicais, entender que aquilo não é dado, entender que aquilo tem, claro, algumas tensões acontecendo para que aquilo seja enxergado como é. Eu acho que isso, de alguma forma, já o trabalho também dialoga com essas discussões cotidianas que estão envolvendo música, discussões políticas, sociais, envolvendo determinados estilos, etc. E, claro, por outro lado, com as devidas ressalvas, né, a gente está falando de contextos absolutamente diferentes, talvez o leitor que ao ler o meu primeiro capítulo, né, vai achar muita similaridade com o que acontece ou acontecia, né, ainda acontece, mas já acontece há algum tempo, com os bailes funk cariocas, né, porque essa ideia de que, por definição, um baile funk, né, é um baile é a mesma ideia da violência e imoralidade que era empregada com aqueles machistas de trabalhadores pobres no final do século XIX. Então, e mesmo nas questões musicais, né? Lendo nos jornais é muito claro o tipo de crítico falando, não, isso aí não é música, esse negócio de machista, isso aí nem música como se fala do funk hoje em dia, né? Diminuindo o valor musical. Sim, aqueles críticos mais versados na questão da música, eles falavam isso. E também é a mesma coisa hoje. Quem diz que funk é barulho, não é música, está dizendo porque não tem harmonia, né? Ritmo, harmonia e melodia. Não tem harmonia, não é música. É uma questão formal da música para ele desqualificar uma expressão musical que também ganhou forma. E o que é interessante, Léo, é que tal como um machista, assim, eu tenho, claro, impressões pessoais somente, nunca me debrucei sobre o assunto, mas eu tenho ideia de que esse jogo, né, de música-resposta é o que no final vai dando a forma, né, do funk. Então, claro, devido ao que aconteceu, ao contexto de movimentos sociais, hoje em dia se tem muita resposta em forma de música, esse tipo de crítica. Então, o cara escuta um negócio e ele radicaliza, ele usa daquilo ali e acaba que é esse confronto, né? Esse confronto que vai de alguma forma dando a cara, né? Do que o funk vai se transformando. Agora, claro, sem tirar daí a parte mais violenta e dura desse processo, que talvez seja a infeliz diferença entre um contexto e outro, é a escalada da violência policial e do assassinato dessas pessoas, desses moradores de favela, desses trabalhadores negros e pobres. Aí como eu posso dizer, uma infeliz repetição do passado, mas com proporções muito mais trágicas e muito mais sérias, né, do que acontecia na época. E eu acho que ajuda a gente pensar que, pelo menos, desfazer um pouco essas amarras e entender que tudo que é diferente, que a gente não consegue de fora entender, a gente está atribuindo coisas pré-definidas, né, para descrever aquilo e para condenar aquilo, que é muito pior, né? Então, nesse sentido, eu acho que guarda relações. O leitor que lê o primeiro capítulo, talvez ele vai achar que se ele substituir machista por funk, vai servir. É incrível isso, assim.
Perfeito, Matheus. Esse livro já está publicado, foi o resultado da sua dissertação do mestrado, mas eu queria te ouvir falar um pouco agora, então, sobre os seus planos de continuidade dessa investigação. Você vai continuar a pesquisar a história do ritmo? O que a gente pode esperar aí do que vem pela frente das suas pesquisas? Aí vem a parte tensa. Não, mas eu estou seguindo, sim, nessa ideia que já foi mencionada aqui, que para mim é bastante interessante, dessa ideia dessas músicas afro-americanas se tornarem um objeto da modernidade, né? Porque é isso, essa ambiguidade, essa suposta contradição em que as nações da América estavam aí tentando estruturar sua nação com o molde europeu, e daqui a pouco Paris está escutando a música do pessoal que ele rechaçava, né? Então, isso me interessa muito, e eu estou engrossando um pouco esse caldo de alguns trabalhos que já falam sobre isso em alguns países, tratando da questão, principalmente do tango em Buenos Aires, né? Então, é difícil não pensar com essa ideia do machiste e trazer todas as minhas conclusões que eu já fiz aqui para o Rio de Janeiro para lá. Esse é o maior desafio no momento. A gente está falando de outra sociedade, outro contexto, embora, sim, eu estou encontrando coisas que muito similares, o tipo de denúncia, o tipo de debate é muito similar, mas isso também me ajuda a ver que esse é um processo que extrapola as fronteiras nacionais, né? E é o que eu estou vendo agora, tentando engrossar esse caldo e pensando principalmente no tango, que foi uma música que a gente não associa ela, os descendentes de africanos, de escravizados lá da Argentina. Então, eu tenho uma pergunta a mais para um contexto, mas eu quero engrossar esse caldo e jogar luz sobre esse momento que, vamos falar aqui, é o momento definidor da música popular como a gente conhece hoje. O mercado musical, o mercado de disco, antes o mercado de partitura, ele vai se valer, ele vai crescer, ele vai construir grande parte do seu capital, não é com sinfonia, não é com música erudita, é com isso. E assim que o mercado, essas músicas se tornando o standard, digamos assim, da indústria, né, elas que vão definir tudo que vem depois, em termos de música popular até hoje. Então, é muito interessante pensar nessa dimensão, né, nessa dimensão de que eu gosto de pensar nessa quase contracultura, né, daquele momento ali, ser o definidor da música popular toda que a gente conhece hoje, né? Então, eu estou vendo isso a partir do caso argentino, o caso do tango agora. Excelente, muito obrigado, Matheus. Acho que é realmente interessante que, se a indústria fonográfica ajuda, nos leva a pensar os ritmos a partir das fronteiras nacionais, da década de 30 em diante, né, o tango argentino, o samba brasileiro, trabalhos como os seus mostram que, na verdade, o desenvolvimento dessa musicalidade se fez de modo muito mais conectado, muito mais integrado em diferentes regiões do que nós costumamos supor. Então, aguardar aí o trabalho que vem pela frente, chamar todo mundo de novo para a possibilidade de ler o seu trabalho, entrar na página da editora da PUC do Rio e baixar o livro, poder acompanhar o livro, que, embora produzido no ambiente acadêmico, certamente tem uma linguagem e uma perspectiva muito mais ampla para qualquer interessado em música ou na cultura produzida no Brasil, ou mesmo pelas culturas afrodescendentes ao longo do século XX. Então, eu agradeço a você por essa conversa, agradeço a editora da PUC pela chance de participar aqui do podcast e, mais uma vez, convido a todos para conhecer o trabalho. Obrigado. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Leonardo Pereira e Matheus Pimentel da Silva Topini no nosso podcast falando sobre livros Requebros do Machiste, Raça, Nacionalidade e Disputas Culturais no Rio de Janeiro, de 1880 a 1915, lançado pela editora PUC-Rio e disponível gratuitamente no formato PDF no site da editora. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.